Você quer saber como organizar um evento cultural? Então fica nesse vídeo porque eu vou te mostrar como na prática nós organizamos o nosso sarau de música independente que foi realizado na Casa de Cultura do Butantã. E para começar, você precisa entender que existem 3 partes de organização de um evento. A primeira delas é a pré-produção, depois a gente tem a produção e então a pós-produção. Por incrível que pareça, o mais difícil não é fazer a produção em si, mas sim a pré-produção, onde a gente organiza as coisas com antecedência. E é isso que eu vou focar nesse vídeo de hoje. Os eventos que a gente costuma divulgar aqui no Open Maker e com o Coletivo Banda Dispensados costumam acontecer com um mês de antecedência. Porque pensa comigo, se a gente vai realizar o evento num dia, é bom que as pessoas já se programem para esse evento com um mês de antecedência, que normalmente é quando a gente lança o primeiro card de divulgação. E nesse card a gente já faz uma chamada de inscrição dos artistas para os nossos eventos. Mais ou menos 2 semanas antes do início do evento, a gente faz então a seleção e a programação do evento para então na última semana fazer a divulgação dos artistas que vão participar do evento. Mas é claro que com um mês de antecedência não dá para organizar toda essa identidade visual dos cards, mesmo o nome do evento. Essas coisas a gente tem que estar pensando antes desse um mês. Por isso que a pré-produção é difícil de ser trabalhada, porque precisamos ter uma reunião com toda a equipe para definir qual que é o nome do evento, por que nós estamos querendo realizar esse evento, será que o público-alvo a qual destinamos o evento tem interesse nessa proposta, e isso tudo pode demorar alguns meses de pré-produção. Na verdade, nós costumamos fazer ensaios abertos aqui na Praça do Coreto, que fica aqui perto do Open Maker, para então, já além de dar um treinamento para a staff que vai estar ajudando a realizar o evento, também vamos testando algumas apresentações e mesmo a nossa organização com um público que, na verdade, já é um público mais parceiro e que participa com a gente desse Espaço Maker. E outra coisa importante que você não pode esquecer de se planejar é definir muito bem o local da apresentação, porque muitas vezes você vai precisar de uma autorização, realizar um agendamento para que então você tenha uma reserva para esse dia, verificar se no dia você vai ter os equipamentos que você precisa e preparar toda essa listagem de equipamentos que podem envolver inclusive uma necessidade de locação ou compra de instrumentos musicais, por exemplo. E dependendo do projeto cultural que você tem, também é necessário verificar as questões que envolvem acessibilidade. Se, por exemplo, o lugar é plano e um cadeirante pode chegar e utilizar algum banheiro específico, para uma necessidade de um PCD, por exemplo. Isso tudo é para explicar que nós aqui ficamos cerca de 6 meses para organizar o nosso sarau de música independente. Tanto testando, tanto fazendo treinamento, como preparando as artes e discutindo qual que é a proposta desse evento que a gente realizou. E uma parte que eu considero que é complexa é a divisão de funções das pessoas que vão realizar as coisas no dia do evento. Porque se isso não estiver muito claro, sempre acontece de um ficar jogando a culpa para o outro, porque esqueceu de trazer um certo material, e por isso que a gente divide todas essas coisas e as responsabilidades, não somente pelas funções, como também por trazer os materiais que a gente vai precisar. Então você pode dar uma olhada, por exemplo, nessa planilha aí, que a gente tem diversas funções. O próprio designer, a pessoa que vai fazer social media, o mestre de cerimônia, a coordenação que vai realizar as inscrições e a programação do evento, montagem de palco, mesa de som, iluminação, decoração, se vai ter slides no dia e quem vai fazer essa operação, recepção, camarim, cobertura do evento, pessoas que vão se responsabilizar por tirar as fotos e conseguir criar os vídeos e editar esses vídeos, oficinas que vão ser realizadas nesse dia, mesmo a questão de alimentação, barracas que podem servir para fazer uma captação de recursos para o evento, caso a gente não tenha ingressos à venda, por exemplo, e também a questão da programação da limpeza.
antes do evento e também depois. E isso tudo é muito fácil de organizar se você puder contratar pessoas para fazer isso por você, que você pode estabelecer um contrato e combinar com elas o que elas devem fazer. Mas aqui no OpenMaker nós preferimos trabalhar em horizontalidade, então decidimos juntos quais são as funções que cada um vai assumir e de maneira que a gente não tenha necessidade de um ter que ficar mandando e o outro ter que ficar obedecendo sem saber por que está fazendo aquilo. Então a gente tem um processo de corresponsabilização para a garantia dos processos que acontecem nos nossos eventos. E é por isso que a gente tem reuniões semanais aqui na Staff OpenMaker, em que a gente planeja os eventos e também faz a avaliação deles. Isso que já é uma etapa de pós-produção. Nessa etapa de pós-produção, que também não é muito simples, além da divulgação de como aconteceu esse evento com os vídeos e fotos que foram captados, a gente também tem a questão da avaliação da captação de recursos. Então a gente tem uma planilha orçamentária em que a gente vai avaliar quanto foi captado e como esse dinheiro vai ser reinvestido nos próximos eventos, por exemplo. Outra coisa que é importante é a formação de clipping, porque toda vez que você realiza um evento é necessário coletar qual que é o link e às vezes um print do que foi divulgado para que então a gente tenha uma comprovação de atividade. Isso vai ser utilizado para o nosso portfólio como realizador, como um organizador, como uma OSC que está promovendo esses eventos. Agora, como eu falei, no dia do evento a gente tem a parte mais fácil, porque se tudo está devidamente planejado, no dia é simplesmente executar as coisas da maneira certa. Para isso, basta que a gente tenha um cronograma que não é somente das apresentações, mas sim o cronograma que envolve o horário que cada pessoa vai precisar chegar para montar o evento, como as pessoas que vão precisar montar o palco com relação à iluminação, com relação ao som e também a passagem de som, as pessoas que vão fazer o transporte de todos esses equipamentos, se tem uma pessoa que vai fazer a decoração e como cada responsável vai se organizar de maneira a um não ficar atrapalhando o outro. E é por isso que é importante a gente realizar também um planejamento desse evento com todas as equipes integradas. E outra coisa importante é que sempre na programação dos eventos é bom trabalhar com uma margem de tempo de folga, porque a gente sabe que as pessoas costumam atrasar. Um pegou o trânsito, o outro esqueceu de acordar, o outro esqueceu de pôr crédito no bilhete único e enfim. Então precisamos nos planejar considerando todos os atrasos possíveis para que o nosso evento também termine no horário, principalmente se você estiver utilizando um espaço público em que existe uma reserva ou ainda uma autorização com um prazo limite até o horário que você vai poder utilizar aquele espaço. E lembre-se que na pós-produção é importante fazer a divulgação de como foi o evento ou partes das apresentações. E como exemplo eu vou trazer para você hoje o musical dos bichos que a banda Dispensados apresentou nesse sarau de música independente, que você pode dar uma olhadinha aqui nesse vídeo e a gente se vê nos próximos tutoriais. Falou!